Boa noite a todos. Nós vamos retomar então nossa reflexão. Apenas para lembrar, a gente leu Atos 2, 42 ao 47, a passagem bastante conhecida para reconstruir o imaginário em torno da igreja primitiva, ou a igreja do primeiro século. Basicamente, esse texto, ele é o texto-chave, base para construir a nossa reflexão sobre como era a igreja. E, por conta disso, se chega à conclusão de que a igreja, ela é uma comunidade extremamente positiva e obviamente, vista de um ponto de vista romântico, idealista, porque recorta apenas este texto. E recortando apenas esse texto, o que a gente tem de construção acerca da igreja é humilhante. Não é? É uma igreja que se dedicava, olha como que começa, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partir do pão e orações, todos cheios de temor, não é? Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade de cada pessoa que fazia parte dessa comunidade. Todos os dias se reuniam no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, ou seja, participavam de refeições diariamente, isso com alegria, sinceridade, louvando a Deus e contando, obviamente, com a admiração do público que não era, obviamente, o público que pertencia à comunidade cristã. E o texto continua dizendo que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando a gente lê essa passagem, a gente fica encolhido, porque a gente olha para a realidade das nossas igrejas hoje e a gente se pergunta, puxa, como a gente está distante? A gente pode estar perto em um ponto, outro ponto, e a gente fala, puxa, minha igreja tem isso aqui. Mas aí dali a pouco, quando você lê o texto todo, pô, mas tem isso aqui, mas não tem aquilo. E de tal forma que a gente fala, puxa, isso tudo junto ao mesmo tempo, como a gente poderia encontrar? Será possível vivenciar novamente isso aqui? E aí se constrói um ideal de que este seria o paradigma, o modelo da igreja. Como se a igreja do primeiro século pudesse ser vista, contemplada, analisada apenas a partir de Atos 2, 42, 47. Nós vimos que, por conta disso, estudantes da eclesiologia, ou seja, da doutrina da igreja, como, por exemplo, o Frank Viola, vai entender que, olha, a gente está errado, a gente está muito distante dessa realidade e a gente precisa retomar essa caminhada aqui. E aí a ideia é simplesmente abrir mão de uma série de situações que a gente tem hoje já constituídas na igreja, que seriam, na verdade, superestruturas, institucionalidade muito forte, exacerbada, e a gente precisa voltar àquele espírito da igreja primitiva, que é a igreja nas casas, sem nenhuma estrutura formal, nem jurídica, nem nada. Vamos para a informalidade. Esse é o grande apelo do Frank Viola, porque ele acredita que somente com esse movimento a igreja vai recuperar esse status aqui. Ele parte de um pressuposto que reduz a visão da igreja a apenas esse texto. Se a gente fizer o que a gente fez ontem e avaliar o cenário da igreja primitiva, a gente vai perceber que a gente não pode dizer que a igreja primitiva ela era sempre assim. De que naquela mesma época a gente já encontra o problema, por exemplo, das 7 cartas do Apocalipse, onde ali a gente vai ver já problemas muito graves presentes nas igrejas, o que faz a gente perceber que a igreja primitiva, como um todo, a igreja do primeiro século, não era tão perfeita
como a gente imagina quando a gente lê apenas Atos 2:8. Imagina quando a gente vai para a igreja dos corintianos, aí a coisa piora de vez, degringola, porque é uma outra situação, é um outro contexto, é uma igreja que está complicadíssima. E se a gente for ver cada uma dessas igrejas e analisar elas com todo o cuidado, a gente vai descobrir que nós somos igreja sim, e muitas de nossas igrejas, a gente não precisaria se revoltar com elas e simplesmente abandonar nossas igrejas, porque elas não correspondem a Atos 2, do 42 ao 47. Olha, Atos 2, do 42 ao 47, é apenas uma passagem para construir o nosso imaginário sobre a igreja. Por isso que a gente fez questão de retomar as cartas às igrejas da Ásia proconsular, não é? E a gente viu, pelo menos, 2 cartas na segunda-feira, certo? Que foi a carta à igreja de Éfeso e a carta à igreja de Esmirna. A gente viu que as 2 cartas, elas seguem um padrão mais ou menos semelhante. O padrão é a apresentação de Jesus à igreja, logo em seguida uma avaliação dos aspectos positivos da igreja, em seguida uma avaliação dos aspectos negativos, aí logo em seguida uma advertência acompanhada de uma promessa. Então, geralmente dessa forma. E aí o que a gente encontra? Na igreja de Éfeso, que é a primeira, segue exatamente esse aspecto. Ele se apresenta, mostra valores positivos da igreja, logo em seguida apresenta uma crítica. Depois da crítica, ele faz uma advertência, faz uma convocação dessa igreja, não é? Uma orientação para essa igreja e depois termina com uma promessa para essa igreja. Quando a gente vai para a igreja de Esmirna, a gente vê que falta um elemento, o elemento da crítica. Ou seja, Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna, apresenta aspectos positivos, e quando você espera um aspecto negativo, você se surpreende, porque não tem um aspecto negativo. Ou seja, a igreja de Esmirna, ela está muito semelhante a Atos 2. É uma igreja que não tinha absolutamente nada que pudesse fazer com que Cristo tivesse algo contra ela, ou tivesse uma crítica a fazer. Ela estava seguindo, ou seja, em todos os seus aspectos, aquilo que Cristo esperava de uma igreja. Logo, de cara, então a gente percebe que naquele mesmo contexto em que uma igreja, em parte faz o que Jesus quer, mas em parte não faz o que Jesus quer, a gente vai encontrar uma outra igreja que faz tudo o que Jesus está esperando dela e corresponde às expectativas de Jesus. No entanto, quando a gente vai de Esmirna para Pérgamo, o mesmo padrão de Éfeso vai ser mantido. Jesus se apresenta, faz uma crítica positiva, depois uma crítica negativa, faz uma advertência e uma promessa. Ou seja, 2 igrejas já temos aqui em que Cristo apresenta aspectos positivos, mas logo em seguida aspectos negativos. A gente vai para a igreja de Tiatira e aí a gente percebe que esse padrão permanece. Jesus se apresenta aspectos positivos da igreja, mas em seguida apresenta aspectos positivos e logo em seguida apresenta aspectos negativos da igreja, faz uma advertência e uma promessa. Ou seja, mais uma vez se mantém a ideia de que a igreja em parte faz o que Jesus está pedindo, mas também em parte não faz o que Jesus está pedindo, ela deixa a desejar. A gente corre para Sardes e o padrão permanece. Jesus se apresenta aspectos positivos, faz uma crítica à igreja, porque a igreja não está cumprindo o seu papel, faz uma advertência e apresenta uma promessa. Mantém-se o padrão. Quando chega em Filadélfia, a igreja de Filadélfia mantém o mesmo padrão da igreja de Esmirna. Jesus se apresenta aspectos positivos e não tem nenhum aspecto negativo para apresentar sobre a igreja de Filadélfia. Não tem nada que seja em Filadélfia, que a igreja de Filadélfia faça, que não corresponda com as expectativas de Jesus. A igreja de Filadélfia está caminhando de uma maneira extremamente positiva e correspondendo às expectativas de Cristo. Se enquadraria, por exemplo, naquele ideal de Atos 2, se você quiser.
No entanto, a última carta, que é a carta de Laodiceia, extrapola também o movimento da carta. Começa Jesus apresentando a si mesmo e logo em seguida faz o que até então não tinha feito em nenhuma carta. Todas as cartas, depois que ele se apresenta, ele enumera aspectos positivos. E em seguida, se a igreja não corresponde com o que ele está desejando, ele apresenta aspectos críticos, que precisam ser criticados e que estão entristecendo a Cristo. No caso da igreja de Laodiceia, é a única igreja que ele não tem absolutamente um aspecto positivo para apontar. Ou seja, a igreja como um todo está completamente ao avesso do que ele esperaria. Ou seja, Jesus não consegue encontrar um aspecto positivo para elogiar a igreja de Laodiceia. No entanto, a gente não vê Jesus Cristo expulsando Laodiceia de seu contexto. Jesus manda uma carta para Laodiceia, infelizmente não tem aspectos positivos para apresentar, mas apresenta aspectos negativos. Faz a crítica, em seguida faz uma advertência, admoesta a igreja e lhe faz uma promessa, dizendo: olha, eu estou batendo na tua porta. É a igreja, não é? A gente usa muito esse texto da igreja de Laodiceia para evangelização, né? Eis que tua porta e bato, se você ouvir a voz e abrir a porta do seu coração, entrarei e farei morada. Então, se você ouvir a palavra de Deus hoje, se você quiser, e você abrir o seu coração, Jesus vai entrar na sua vida. Mas esse texto não é de evangelismo, esse texto não é para quem não é cristão, esse texto era para uma igreja. Ou seja, o que tem que assombrar a gente quando a gente lê a carta de Laodiceia é de que Jesus está fora da sua igreja. E é Ele que está batendo na porta da igreja para entrar. E se alguém que está lá dentro da igreja ouvir a sua voz e chamar ele para dentro, ele vai cear com este alguém em sua igreja. Por mais que essa igreja apresente aspectos negativos e não tenha nenhum aspecto positivo, se você ouvir a voz de Jesus, ele vai cear com você em Laodiceia. Ou seja, depois dessa apresentação, que obviamente não é uma exposição tão cuidadosa como a gente fez a carta da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, porque a gente precisa avançar um pouco na nossa reflexão, o que precisa ficar em nossa mente, logo de cara, é que a maioria das igrejas da Ásia Proconsular deixaram a desejar. E teve caso que uma igreja simplesmente não acertou em nada, e não correspondeu em nada do que Jesus estava querendo e esperava dessa igreja. E mesmo assim, Jesus é o pastor dessa igreja. Tá certo? Então, essa leitura que a gente faz, logo de cara, das 7 igrejas, elas servem para que a gente possa, em primeiro lugar, desromantizar a leitura de que a igreja do primeiro século é perfeita. Desromantizar a ideia de que, portanto, a gente precisa voltar a uma prática da igreja primitiva, e talvez o segredo seja reunir nas casas e não ter CNPJ, não ser organizada, não ter nada. Então vamos para lá, na informalidade. E aí o problema é que, apesar de ser possível ser igreja na informalidade, não é o fato de você ser igreja na informalidade que vai, portanto, fazer com que você seja uma igreja que corresponda às expectativas de Jesus. O problema das imperfeições, o problema da igreja apresentar toda e qualquer dificuldade, seja com relação à comunhão, seja com relação à doutrina, seja falha com relação às funções básicas da igreja, como evangelização, edificação, responsabilidade com os pobres, as viúvas, ou responsabilidade social, se você preferir, ou a evangelização, qualquer uma dessas funções, a falha da igreja em qualquer uma dessas funções, e na administração correta das ordenanças, se você é um batista, por exemplo, congregacional, que tem uma leitura simbólica, ou se você é um sacramentalista, como por exemplo, seria, no caso, uma igreja presbiteriana, por exemplo, que entende que se trata da ceia e do batismo como sacramento, ou como batistas, que entendem que ceia e batismo são ordenanças, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre essa diferença
numa outra ocasião ainda nessa semana. O fato é que se não há uma administração correta das ordenanças e dos sacramentos, o problema não é porque a igreja não está seguindo o mesmo formato da igreja primitiva. O problema está em outra ordem, que não diz respeito meramente ao ser da igreja, mas ao ser que você e eu somos. Preste atenção nesse vídeo. Que é isso que dentro do homem gera uma atração para o mal, para a imperfeição, para o erro e para a falha? Isso a gente sabe, a Bíblia explica, é a nossa natureza herdeira da queda, herdeira, portanto, de tudo aquilo que aconteceu no Éden, e é por isso que a gente aguarda a redenção dessa natureza, que a gente vê o tempo todo no trabalho, nas relações entre irmãos de igreja, nas relações as mais complexas da vida, essa inclinação, essa força atrativa do mal dentro da gente sempre presente. Todas as vezes que a gente esquece dessa nossa natureza, a gente esquece que não importa onde a gente esteja, não importa qual o contexto comunitário que a gente se encontre, seja no trabalho, seja numa escola, numa faculdade, seja numa igreja, esta inclinação estará presente não porque ela é uma inclinação da faculdade, do colégio, do trabalho, da empresa. Ela é uma inclinação do ser humano, nossa inclinação, minha inclinação, sua inclinação. Então, a primeira coisa que a gente precisaria pensar, ao avaliar a igreja, ao tentar compreender a igreja, é em primeiro lugar entender quem são os participantes dessa comunidade.
que a comunidade é de Deus, que a igreja é de Deus, que Jesus é o dono da igreja, que Jesus é a cabeça da igreja, que a igreja é uma criação de Deus, disso não temos dúvida. Agora, isto não significa que a igreja é uma comunidade de anjos bons. Talvez a gente está mais perto dos anjos caídos do que dos anjos bons. Porque nós somos a reunião não de pessoas perfeitas, não de pessoas que têm uma sensibilidade para compreender a realidade de uma maneira plena, mas nós temos uma maneira de ver as coisas que não consegue apreender o todo. Por isso sempre vai ter confusão dentro da igreja, por isso sempre vai ter problemas doutrinários na igreja, vai ter problemas doutrinários de ordem eclesiástica, de ordem moral, de ordem ética, como problemas de ordem teológica, doutrinária, como por exemplo, heresia, falsos ensinos, falsos ensinamentos dentro da própria igreja. Porque isto faz parte da nossa natureza. E enquanto a gente não perceber, em primeiro lugar, que a igreja, ela está suscetível à imperfeição, porque os integrantes da igreja são imperfeitos, a gente vai exigir da igreja uma perfeição que ela nunca vai poder nos dar. No entanto, isto não significa que a igreja não deva ser um lugar onde as pessoas não procuram a santidade, ou não procuram aprimorar a santidade ou a vida de comunhão com Deus. A igreja, das funções da igreja é a edificação do corpo. E a edificação do corpo é justamente quando os integrantes dessa comunidade, que têm a ciência de que a imperfeição é uma característica da nossa natureza, começa a trabalhar na comunidade essas imperfeições. Mas isso não é muito bem trabalhado quando a gente não tem a consciência da natureza da comunidade. Por exemplo, no livro, que é um livro de introdução à teologia sistemática, o Erickson diz uma coisa muito interessante. Ele diz: a igreja não deve ser concebida primeiramente como um fenômeno sociológico. Tudo bem, você poderia dizer assim: Jonas, somos imperfeitos e integramos uma comunidade que se chama igreja. Mas isso não seria uma análise simplista, porque qual seria então a diferença entre a igreja e um clube? A igreja e uma empresa? A igreja e uma universidade? A igreja e uma ONG? Ela, por mais que seja suscetível a uma análise sociológica, ou seja, uma análise do comportamento de um grupo social, o que a gente nunca pode perder de vista é que a igreja é uma instituição estabelecida por Deus. Não foram os homens que estabeleceram a natureza, a razão de ser da igreja. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. A igreja nasce de Jesus. A igreja é uma instituição que tem a sua origem, que tem a sua gênese em Deus. Portanto, é na Escritura que a gente vai encontrar a igreja como uma instituição de Deus. Não são poucas as vezes que o Novo Testamento vai nos informar a igreja como povo de Deus e a igreja como corpo de Cristo. E toda essa linguagem para se falar da igreja como corpo de Cristo, como povo de Deus, como nação santa, como povo de propriedade peculiar, exclusiva de Deus, tudo isso é para mostrar que a igreja, ela é uma instituição de Deus. O problema é que, apesar de ela ser uma instituição de Deus, estabelecida por Deus, embora, vai dizer o Erickson, seja ela uma criação divina, a igreja é composta de seres humanos imperfeitos. Ela não alcançará perfeita santificação ou glorificação até a segunda vinda de Cristo. Em outras palavras, o que eu estou tentando fazer com vocês é desanimá-los de encontrar a igreja perfeita. Tá certo?
Essa ideia do tipo, minha igreja não é perfeita, minha igreja não é correta. Ela não é suficiente, não é um argumento suficiente para você deixar sua igreja, ou para você trocar de igreja, ou para você simplesmente abandonar a igreja e dizer assim, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber da comunidade cristã. Porque a comunidade cristã, ela é constituída de seres imperfeitos. Então, a perfeição que a gente espera da igreja, ela é uma experiência que a gente não vai conseguir encontrar, pelo menos até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a gente vai se decepcionar, a gente vai encontrar erros, a gente vai encontrar falhas, a gente vai precisar lutar para corrigir algumas coisas, outras coisas a gente vai precisar mudar, porque o problema talvez não esteja na igreja, o problema talvez está em nós, às vezes o problema não está em nós, às vezes o problema está em um líder da igreja, ou em um professor de escola bíblica dominical, ou em algum líder de algum setor, ou de algum departamento da igreja. Tudo isso é plenamente visível em absolutamente qualquer igreja. Então, isso deveria, no primeiro momento, tirar da gente aquela ideia de que Jesus, ele nos oferece uma comunidade onde as nossas vísceras, a nossa natureza não possa ser trabalhada. Pelo contrário, é justamente a vida em comunidade, a vida na igreja, que vai provocar em nossa atenção as mudanças que a gente precisa para poder ser uma pessoa melhor, para poder ter um coração melhor para o ser humano, para as pessoas, para o mundo à nossa volta. É justamente o convívio com a igreja. Então, em outras palavras, se você vive num contexto eclesiástico, você não está blindado de vivenciar contextos difíceis dentro da igreja. E isso não significa que, embora você passe por dificuldades dentro da comunidade cristã, isso não significa que a comunidade cristã, Cristo não esteja presente, Cristo não ama essa igreja, Cristo não cuide dessa igreja e Cristo não esteja nessa igreja. É interessante perceber que quando a gente recupera o valor das 7 cartas para a nossa avaliação da igreja, a gente acaba percebendo que, puxa vida, se Jesus, que é o supremo pastor da igreja, ainda, mesmo num caso de uma igreja como Laodiceia, ainda assim bate na porta dessa igreja, ainda assim quer mudança nessa igreja, e ainda assim está governando essa igreja, e ainda assim é o supremo pastor e o governante dessa igreja, por que nós não haveríamos, portanto, de encarar todas as dificuldades que a vida comunitária cristã impõe como um grande desafio para a vida? Um desafio em que talvez essa nossa tendência de lidar com o próximo seja uma oportunidade rica de ser vivida justamente no seio da igreja. Quando a gente encontra uma dificuldade, por exemplo, numa comunidade, como a gente viu, e como a gente poderia ver numa igreja como a igreja de Sardes, ou a igreja de Tiatira, onde você tem problemas doutrinários, e que a igreja está precisando de disciplina, como por exemplo a igreja de Éfeso, que embora tivesse ortodoxo, de um ponto de vista ortodoxo, estivesse batendo com as expectativas de Cristo, do ponto de vista da doutrina eclesiástica, ela estava precisando de correção, ela estava precisando de direcionamento. Ou seja, para todas essas 7 igrejas, existem 2 maneiras de Jesus lidar com o problema dela. E o problema dela os 2 problemas vão ser lidados com disciplinas, que dentro do estudo da eclesiologia são chamados de disciplinas eclesiásticas e disciplinas doutrinárias. Tem um livro escrito por um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, escreveu um livro chamado Discipulado. Ele faz uma distinção numa nota que é famosa, nota 20, onde ele faz uma distinção entre essas 2 disciplinas. E eu gostaria de me dedicar
nesse primeiro momento da nossa reflexão de hoje, a importância da disciplina, tanto eclesiástica como doutrinária, para a edificação da igreja, para a manutenção da igreja, para o direcionamento, a orientação da igreja. Uma igreja que não possui disciplina eclesiástica e não possui disciplina doutrinária, a tendência dela é se corromper ao ponto de deixar de ser igreja, pelo fato de que a quebra dos princípios eclesiásticos e dos princípios doutrinários, que é simplesmente negar o evangelho e negar as exigências que o evangelho faz da vida comunitária, simplesmente coloca ela num contexto em que ela não corresponde mais aos princípios que seriam reguladores da comunidade cristã. Olha só o que o Bonhoeffer diz e fala sobre essas duas disciplinas. Eu queria me dedicar um pouquinho para falar um pouco sobre essas duas nessa primeira parte da nossa aula de hoje. A disciplina doutrinária, ela é distinta da disciplina eclesiástica. Da seguinte forma: a disciplina eclesiástica de eclésia, que é o nome grego para se referir à igreja, ou seja, a disciplina da igreja é consequência da sã doutrina. Então, você precisa notar isso aí, isso é importantíssimo. O que a disciplina eclesiástica é? Ela é uma consequência da sã doutrina, ou seja, do evangelho. Todas as orientações que uma igreja recebe, como por exemplo, volta ao primeiro amor, olha, tenho porém contra ti porque você tem sido seduzida por falsos profetas e por uma mulher que se diz em nome de Deus ou falando em nome de Deus e tem seduzido a liderança da igreja. Então, quando ele vai trabalhar essas questões, que são questões do ponto de vista moral da igreja, qual vai ser o fundamento? O fundamento vai ser aquilo que a Bíblia nos apresenta como a sã doutrina. Ou seja, a disciplina eclesiástica, toda orientação que uma igreja recebe, ela, para a sua vida prática, para a sua vida moral, para a sua ética, que vai justamente ser o dedo na ferida dessa inclinação para o mal, que todo indivíduo tem, que todo sujeito tem, ela é uma consequência da sã doutrina. O que vale dizer do uso correto do evangelho. Então, existe o evangelho. O que seria a sã doutrina? O uso correto do evangelho. Quando o evangelho não é deturpado, quando o evangelho é ensinado de uma maneira correta, você tem, dentro da comunidade cristã, elementos, critérios, reguladores dessa comunidade. Ou seja, você tem padrão moral, você tem padrão de conduta, você tem princípios. Bom, enquanto a doutrina eclesiástica ela é consequência da sã doutrina, consequência do evangelho, ele vai dizer que a disciplina doutrinária, ela é aquela que se dirige expressamente contra o abuso da doutrina, ou seja, contra as falsas doutrinas. Então, por doutrina falsa, se deteriora a fonte da vida da igreja e da disciplina eclesiástica. Eu queria gastar um tempinho nessa observação que o Bonhoeffer está fazendo. O que ele está mostrando para a gente? Que uma igreja, quando ela se depara com a sua imperfeição, quando ela se depara com a sua natureza, e ela descobre que ela não é uma comunidade de anjos, mas uma comunidade de seres humanos, que têm e podem errar numa interpretação da Escritura, que podem fazer uma leitura equivocada da doutrina, que podem ter comportamento, podem ter atitude, pode ter uma atitude que não corresponde com uma atitude baseada no Evangelho ou fundamentada no Evangelho, ela precisa de disciplina. Ela precisa de disciplina, ela precisa de uma orientação, ela precisa de ordenamento. Agora, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que existem duas disciplinas. Uma disciplina vai orientar a nossa ética. A outra disciplina vai orientar a nossa mente. A disciplina doutrinária, ela vai trabalhar com a tua mente. Ela vai trabalhar com
o entendimento do Evangelho. A igreja, ela vai ser forte quanto mais entendimento ela tiver da doutrina. Mais uma vez eu lembro, quando nós estudamos rapidamente a carta à igreja de Éfeso, a gente viu que, embora Jesus estivesse contra ela, porque ela tinha abandonado o primeiro amor, quando ele vai fazer a advertência e vai fazer a orientação para a igreja, ele diz, porém você tem uma coisa a seu favor. O que essa igreja tem a seu favor? A disciplina doutrinária, ou seja, ela tem a seu favor uma mente que entendeu o Evangelho. Então, todas as vezes que a sã doutrina é preservada numa igreja, todo o ordenamento prático da igreja, tudo aquilo que diz respeito ao dia a dia da igreja, ao ordenamento moral da igreja, que diz respeito àquelas questões chocantes da vida diária de seres humanos, com toda a sua complexidade, e isso vai ser orientado exatamente pela sã doutrina. No entanto, ele conclui dizendo o seguinte: por doutrina falsa se deteriora o quê? A fonte da vida da igreja, que é o Evangelho. E quando se deteriora o Evangelho na vida da igreja, o que acontece? A gente não experimenta mais a disciplina. E aqui disciplina no sentido de educação, de orientação, uma orientação prática para a vida. Em outras palavras, o que a gente está dizendo? Que todas as vezes que falta o entendimento correto, não é o entendimento do Evangelho, mas o entendimento correto do Evangelho, a gente perde a fonte de vida de uma igreja que recebe desse Evangelho toda a orientação que ela precisa para a sua vida prática, para resolver os conflitos e os problemas mais difíceis da vida comunitária. Olha o que o Bonhoeffer vai continuar dizendo. Por isso aqui é importantíssimo a gente pensar. Daqui a pouco a gente vai ler um monte de textos bíblicos. Por isso, pesa mais, olha o que ele vai dizer, o pecado contra a doutrina que o pecado contra a disciplina cristã. Em outras palavras, quem faria mais mal à igreja? Aquele que comete um delito moral dentro da igreja ou aquele que deturpa o Evangelho? O que ele está dizendo é que o peso maior, mais nocivo para a vida e a comunidade da igreja, não está no delito moral, mas sobretudo no delito referente à não exposição correta da doutrina, a não exposição correta do Evangelho. Note como a gente não dá muita atenção para isso. Se surge algum caso na igreja, seja de adultério, seja um caso moral do ponto de vista de desvio de verba, ou qualquer coisa que de alguma forma questione a moral de alguém, de um membro da igreja, ou de algum líder da igreja, ou qualquer coisa do tipo, vamos afastá-lo, e aí a disciplina eclesiástica funciona bem, né? Até com uma força maior do que se deveria. Em alguns casos, né, exclui, em alguns casos, põe na quarentena, né, o bicho está contaminado. Agora, se o sujeito ensina o Evangelho errado, não, isso não é um problema grave. O problema grave é um problema moral. Aí sim a gente tem que tratar problemas morais. A gente trata na igreja problemas morais. Mas se alguém prega o Evangelho errado, se alguém simplesmente deturpa o Evangelho, ensina outra coisa que o Evangelho não é, bom, para esse a gente tem mais misericórdia, o nosso peso de disciplina ou de correção, ele é muito mais tolerante, ou seja, a gente tolera mais o erro doutrinário do que o erro eclesiástico. Qualquer erro eclesiástico a gente considera um absurdo. É um absurdo, não estou dizendo que não seja. Mas quando chega num erro correspondente àquilo que alimenta a vida da igreja, que é o Evangelho, a gente é extremamente imparcial. A pergunta é, por quê? A gente precisaria entender uma coisa importantíssima. Olha só o que ele vai dizer. Quem rouba da igreja o Evangelho, ou seja, quem distorce o Evangelho, e aí ele precisaria de uma disciplina
doutrinária, ele precisaria ser corrigido dentro de um contexto da igreja de correção doutrinária, correção do entendimento do Evangelho, acerca do que está sendo dito acerca do Evangelho. Quem rouba da igreja o Evangelho, olha o que ele vai dizer, merece condenação irrestrita. Quem, porém, peca em sua conduta, para esse existe o Evangelho. O que ele está dizendo é o seguinte: se existe alguém que cometeu algum erro, alguma falha na igreja, e a gente pode encontrar no contexto de uma comunidade vários erros e várias falhas, em várias pessoas, em vários contextos, a gente vai encontrar em todos os lugares na igreja. Mas se essa igreja tiver o Evangelho, a gente vai ter o Evangelho para orientar cada uma dessas pessoas. Mas no momento em que o Evangelho foi destruído, aquilo pelo qual orientaria a vida prática das pessoas, simplesmente foi pulverizado, não existe. E a pergunta é, como a gente orienta pessoas que estão com problemas morais, gente que está com problema difícil na vida, com problema complicado, problema ético, problema na prática, na vida do dia a dia, se o nosso critério mais importante, ele foi simplesmente destruído, que é o Evangelho. Então, por isso ele vai dizer, disciplina doutrinária, ela é uma espécie de ordenamento que é a missão, por exemplo, dos ministros encarregados de ensinar o Evangelho na igreja. Por que é importante que a igreja, a comunidade cristã, ela seja uma comunidade que aprende, ela seja uma comunidade que se desenvolve aprendendo cada vez mais o Evangelho. Porque quanto mais ela conhecer o Evangelho, mais ela vai conhecer a graça de Deus que vai sustentar, corrigir, amparar, consolar, educar, ensinar, corrigir a nossa vida prática. Mas no momento que o Evangelho acaba, o que sobra é legalismo dentro da igreja, o que sobra são maquinações, construções meramente humanas, e não a orientação que de fato deveria ter na nossa vida, que é o Evangelho. O problema é que a gente faz do Evangelho uma coisa que o Evangelho não é. A gente faz o Evangelho como o primeiro capítulo da vida cristã. Depois vem as coisas mais profundas. Então o Evangelho é o leitinho. Aí depois vem as coisas profundas. Aí vem a doutrina da Trindade, vem a doutrina da eclesiologia, vem a doutrina das últimas coisas. Um crente maduro é o crente que estuda agora escatologia. Ele não se preocupa mais com o Evangelho, porque o Evangelho é coisa de gente que está começando na igreja. Gente, não existe nada mais profundo e que precisa ser pregado e anunciado na igreja do que o Evangelho. Olha como a gente fez com o Evangelho o que a Bíblia não ensina. A gente transformou o Evangelho numa mensagem que só serve para não crente. Então pregar o Evangelho, então a mensagem hoje é para trazer gente de fora, gente que não é da igreja. Como se o Evangelho não fosse necessário para mim, para você. É o Evangelho que, quando é pregado na vida da igreja, diária na vida da igreja, dá para a igreja orientação. Por isso você vai ver que as igrejas que crescem, e aí eu não estou falando meramente do ponto de vista numérico, quantitativo, mas do ponto de vista da edificação, são as igrejas que se preocupam sim com o ensino. Enquanto a gente não abraçar o ensino como uma força que joga a favor da comunidade, para que ela possa a cada momento se aperfeiçoar, o que a gente vai conhecer são sempre igrejas e contextos eclesiásticos que não vão corresponder às expectativas de Jesus. A única maneira de a gente ser uma Filadélfia, ser uma igreja de Esmirna, ser como a igreja descrita em Atos 2, é pelo Evangelho e o poder do Evangelho. Enquanto a gente não estiver comprometido com o entendimento diário do Evangelho e compreender as implicações do Evangelho na vida da igreja, na vida ou nas diversas áreas da teologia, como o próprio estudo de Cristo, o estudo da mordomia cristã, o estudo das últimas coisas, tudo que envolve o estudo teológico, enquanto a gente não entender que o Evangelho toca tudo na vida da igreja e determina a nossa maneira de ver e de pensar, a gente vai sempre perder o critério pelo qual a nossa vida prática é regulada. E isso é de uma importância incrível, gente. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui algumas coisas. Eita, passou muito.
Olha o que Bonhoeffer vai dizer. A condição prévia para o exercício do cuidado do evangelho na vida da igreja é a aptidão para ensinar. Por isso que o chamado mais importante de Deus para a vida dos pastores, que são aqueles que vão, serão os guardiães da disciplina, tanto doutrinária como a disciplina eclesiástica, eles precisam ser aptos para ensinar. E aí você vai ver lá em 1 Timóteo 3, capítulo 2, 2 Timóteo 2, versículo 24, e Tito 9, expressões exatamente disso. Vamos dar uma lida rapidinho? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O que diz aí? Primeira Timóteo, para quem está tendo dificuldade de achar, fica antes de 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz aí. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. 2 Timóteo 2, 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. O que ele diz em seguida? Apto para ensinar, paciente. Tito 1:9. Falando sobre o que é necessário ao bispo, ele vai dizer: é necessário que apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Por que um pastor vai pegar no nosso pé quando a gente interpretar o evangelho errado? Por que quando a gente interpretar o texto bíblico de uma maneira equivocada, o pastor vai nos corrigir na nossa interpretação? Porque se a gente não entender corretamente o evangelho, isso vai trazer implicações para a nossa prática. Ou seja, a maior parte das nossas falhas como comunidade cristã são decorrentes da nossa falta de entendimento do evangelho. Ou seja, a maior parte dos nossos erros eclesiásticos, eles têm como causa uma falta de entendimento e uma falta de compreensão do que é o evangelho. Não é? Uma outra passagem, também idôneo para instruir a outros, 2 Timóteo 2, versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então, note que a igreja, Paulo está preocupado que a igreja mantenha um fundamento forte, alicerçado no ensino. Então, a primeira maneira que a igreja pode encontrar para lidar com toda essa imperfeição, que faz parte da natureza dos indivíduos que constituem a igreja, é o ensino, é o conhecimento do evangelho. Quanto mais conhecimento do evangelho uma igreja tiver, mais um padrão mais elevado de vida e de ação comunitária e de empenho no mundo vai ser vivido por essa igreja. Porque a palavra, ela tem esse poder de transformar a nossa mente, e transformando a nossa mente, ela vai modificar, isso vai modificar a nossa ação no mundo. Então, o que eu estou dizendo para você, em outras palavras, é que uma igreja se corrige não pelo hábito de castigar. Se a igreja aprende uma posição e muda a sua atitude, quando muda a sua mente em relação à doutrina, quando ela entende o evangelho. Quanto mais entendimento você tiver do evangelho, mais força você vai ter contra o pecado. Jonas, eu estou enfrentando dificuldades morais. Como é que eu faço para vencer isso? Conheça o evangelho. Primeira coisa, quanto mais você se encharcar do evangelho, mais você conhecer do evangelho, mais o evangelho vai trabalhar
com as inclinações pecaminosas do seu coração, vai te dar aquilo que é a prudência, não é? A atitude de Cristo Jesus, como está lá em Filipenses 2:5. Olha o que o Bonhoeffer vai dizer acerca ainda da disciplina doutrinária. A disciplina doutrinária não termina com a ordenação ao ministério, mas tem aí apenas o seu início. Mesmo, por exemplo, um ministro aprovado, que é Timóteo, tem a necessidade de ser continuamente admoestado a permanecer na reta e sã doutrina. Veja depois as passagens de 1ª e 2ª Timóteo, como Paulo vai dizer o tempo todo para Timóteo: Timóteo, você não pode deixar a sã doutrina. Timóteo, você tem que prestar atenção no Evangelho. Timóteo, você tem que manusear bem a palavra da verdade. Timóteo, você tem que entender aquilo que lhe foi entregue e não pode ter vergonha daquilo que lhe foi entregue por mim, que é o Evangelho. O tempo todo Paulo vai chamar atenção para isso, Paulo vai demonstrar Timóteo com relação a isso. Olha só, o que se recomenda especialmente a Timóteo, o que Paulo mais vai recomendar a Timóteo, para que a igreja ela possa ter uma orientação do Evangelho para poder agir bem no mundo. Ele vai dizer: a leitura das Escrituras, pois o perigo de desviar-se é muito grande. Vamos ver 2 Timóteo 3:10? 2 Timóteo 3, versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Note que ele está dizendo a Timóteo, chamando a atenção de que Timóteo tem seguido o seu ensino. Note como como o ensino é importante para a solidificação da igreja de Éfeso. Uma outra passagem, 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Uma outra passagem, 4, versículo 2. Procure vir logo ao meu encontro. Desculpa. Segunda Timóteo 4, 2. Isso, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Olha o que ele vai dizer para Timóteo: corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, note que o que Paulo está orientando Timóteo é: olha, a igreja precisa de doutrina, a igreja precisa de ensino. Se a igreja não tem ensino, se a igreja não tem doutrina, ela não tem o alimento que ela precisa para orientar a vida diária, a vida prática dela. A gente precisa do Evangelho encarnado em nossa mente e coração, porque é isso que vai dar para a gente orientação na nossa caminhada. Só para terminar essa sequência de textos e a gente vai para o intervalo, 1 Timóteo 4, 13. Olha o que ele vai dizer a Timóteo: até a minha chegada, dedique-se É isso mesmo, né? Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Por que Paulo está chamando a atenção tanto de Timóteo? Timóteo, você não pode deixar de ensinar. A igreja não pode ficar sem ensino. Pessoas não podem ficar sem o Evangelho. Pessoas não podem ficar sem o conhecimento do Evangelho. Elas têm que ser exortadas o tempo todo do Evangelho. Por quê? É claro que isso tem a ver, não é apenas com uma filosofia da mensagem de Deus. Isso tem a ver com a tua prática. Quanto mais a igreja estiver alicerçada no Evangelho, mais ela vai ter e ela vai provar da vida cristã, que é uma conduta prática. E aí, para encerrar, Tito 1,9. E apegue-se, novamente esse texto que a gente leu, né?
que o bispo tem que se apegar firmemente à mensagem, não é? Fiel, da maneira como foi ensinada, para que ele seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar aqueles que se opõem a ela. E o versículo 3:8, fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, todas as vezes que o evangelho for preservado, pregado na sua pureza, alimentado e tiver ensino na igreja, o que a gente vai ter sempre alimentando e retroalimentando na vida da igreja? Uma prática das boas obras. Isso é uma coisa, meus irmãos, que a gente não pode deixar de lado. O fato de termos a nossa salvação garantida no sacrifício de Jesus do Calvário, não significa que estamos livres da prática das boas obras. A prática das boas obras, aquilo que Jesus vai louvar na igreja de Éfeso e dizer assim, puxa, nisso eu vos louvo, porque vocês têm obras muito boas. Isso que precisa ser visto, precisa ser vivido na igreja, tem que ser uma implicação que obviamente vem por causa da ortodoxia, e aí ortodoxia eu não estou dizendo o fundamentalismo, eu estou dizendo a aproximação cada vez mais cuidadosa do Evangelho, o entendimento mais cuidadoso do Evangelho. Note que o que Éfeso tem a seu favor é a doutrina. E enquanto a igreja tem a doutrina a seu favor, ela tem condições de voltar ao primeiro amor, ela tem condições de mudar a sua prática e tem, portanto, condições de realizar a prática do bem. Vamos fazer um intervalinho, depois a gente volta. Então a gente está analisando o quanto é importante para a vida da igreja a disciplina. E ela tem dois braços. Uma disciplina eclesiástica, que é uma disciplina de ordem prática, orientação que a igreja precisa ter para a vida prática, para praticar boas obras, que decorre de uma disciplina doutrinária, que é trabalhar com o nosso entendimento do Evangelho. Então a igreja precisa trabalhar esses dois pontos. O que o Bonhoeffer ainda vai falar sobre isso? Essa nota é longa e importantíssima. A disciplina em relação aos responsáveis pelo ofício precede toda a disciplina em relação à igreja. Não é? É dever do ministro propagar na igreja a reta doutrina e combater qualquer perversão. A gente vai ver que ele usa a palavra combater qualquer perversão, mas você vai ver, se você ler com calma, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, você vai ver que o tempo todo Paulo vai dizer, por exemplo, esse texto que a gente leu de 2 Timóteo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta com toda longanimidade, ou seja, com paciência. Mas é do jeito que você quer? Não, segundo a doutrina, segundo o Evangelho. Então note que ele vai sempre chamar a atenção que o bispo, o pastor, ou aquele que ensina, o mestre na igreja, ele faça isso com amor, com mansidão. Não é? Então, é o combate contra as falsas doutrinas, entendendo que são as falsas doutrinas que fazem mal à vida da igreja. Onde se instalam heresias evidentes, o ministro ordenará que não ensinem outra doutrina. Note, olha que coisa interessante, está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo diz. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Para quê? Para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Um dia desse eu estava indo, era para uma conferência em Manaus, e um pastor falou comigo, Jonas, a coisa aqui está difícil. Eu falei, por quê? Tem pastor que agora está ensinando a demitir anjo. Eu falei, como assim demitir anjo? A história foi o seguinte, o cara chegou lá, bateu o carro, e aí ele disse, irmãos, quando o meu carro foi detonado, na mesma hora eu olhei e disse assim, anjos que estavam guardando o meu carro, vocês não guardaram ele, então vocês estão demitidos. E o que ele falou? Jonas, são 10 mil pessoas ouvindo esse cara falar.
Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa tomar cuidado? Com falsas doutrinas. Porque o que elas fazem? Elas roubam da igreja o evangelho, que é aquilo que orienta as pessoas de uma maneira correta a praticar boas obras na igreja. Olha o que Bonhoeffer vai dizer ainda mais. Além disso, ainda falando do ministro, deverá evitar contendas de palavras. Só para ver o exemplo, 2 Timóteo 2, versículo 14. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. A preocupação de Paulo com aquelas discussões que também são infrutíferas. Não é? O sujeito que está brigando com o outro porque eles estão numa discussão profunda de teologia para saber se Adão tinha umbigo ou não. Coisas desse tipo, né? Se for comprovada, no entanto, se for comprovada a heresia, se, por exemplo, alguém ensinar que Jesus teve um começo, que foi lá na manjedoura, por exemplo, fala, filhinho, não, você tem que aprender a Bíblia direito. Jesus não começou na manjedoura. Jesus sempre existiu. Ele é Deus. Ah, é, pastor? Ele é Deus. Olha como a gente às vezes não entende direito o Evangelho. A gente tem às vezes um entendimento de Jesus como uma espécie de plano B para a salvação, né? Do tipo, o exemplo é tosco, mas vai ajudar, eu espero. Pensa o seguinte, às vezes a lógica é mais ou menos essa. O homem pecou. Qual é a solução para o problema do homem que pecou? Jesus. Então a solução que Deus inventou para resolver o problema do pecado do homem é Jesus. Não. Jesus não é plano B. O que é um plano B? Você tem o plano A. O plano A, na minha época lá da faculdade, para entrar no direito lá na PUC, eu não entrei no direito, eu entrei na filosofia. Eu fiquei sabendo disso porque eu entrei na faculdade de filosofia e não na faculdade de direito. O plano A dos candidatos ao estudo do direito era passar. Se não for na primeira chamada, que seja na última. Mas é entrar logo no primeiro semestre cursando o curso e entrar no curso de direito. Mas tem um plano B. Qual é o plano B? Se eu der a 8ª lista e eu não estiver lá, eu sei que filosofia tem vaga remanescente, porque ninguém quer fazer. Aí o que acontece? O sujeito que queria fazer direito, mas ele não conseguiu, ele tem um plano B. Qual é o plano B? Entrar no curso de filosofia. Aí você fica animado. Primeiro semestre, 80 carinhas na sala de aula. Nossa, quanta gente querendo sabedoria, conhecimento. Segundo semestre diminui para 10. Aí no final do teu curso é você mais um outro cara. E no dia da formatura o cara resolve faltar. Ou seja, o plano B, no fundo, não é o que todo mundo, não é o que você quer. É apenas um jeitinho para você resolver o real problema. Deus não é, graças a Deus nesse sentido brasileiro, Jesus não é um jeitinho brasileiro. Não é uma maneira que Deus encontrou ali para, agora eu vou corrigir o homem. A gente às vezes entende assim, o plano A de Deus era Adão. E aí Jesus fica ali de lado como um plano B. Se Adão não pecar, fica aí Jesus. É o plano B. Se Adão não pecar, tá ótimo. Puxa, Adão pecou. Jesus, é o plano B. Não, não é isso. Jesus sempre existiu como Deus. Olha como a gente precisa repensar o Evangelho. Tem pessoas que olham, por exemplo, Jesus lá na cruz e ficam completamente emocionadas com a dor e o sofrimento de Jesus.
Eu aconselho então, para você que fica emocionado com o sofrimento de Jesus ali na cruz, a dor, assista o filme do Mel Gibson, você vai ficar muito emocionado, vai chorar muito, porque ali Jesus vai ser super, não é, castigado. Mas, se eu te disser que é possível uma pessoa sofrer castigos muito mais terríveis do que aquele que Jesus sofreu na cruz, e que, portanto, o fato de Jesus estar sofrendo na cruz, sangrando na cruz, não é o ponto mais importante. E que o ponto mais importante é que quem está ali na cruz é Deus. O que a cruz representaria para você, ao você descobrir que quem está preso naquele madeiro é o Criador dos céus e da terra. Aquele que João começa dizendo, no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos é Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Evangelho é uma coisa mesmo para iniciante, o Evangelho é uma coisa que não é profunda, é uma coisa bem elementar. Não, todas as vezes que você se debruçar sobre o Evangelho, você vai perceber a cada leitura e releitura do Evangelho a profundidade e o alcance do que significa a mensagem de Deus. O que Deus diz para você através de Jesus. Bom, se for comprovada a heresia, o sujeito disse, Jesus, ele não veio em carne, era uma espécie de fantasminha. Ou então, que é o problema da heresia lá na epístola de 1 de João. Ou então, o sujeito que vai dizer o seguinte, Jesus foi ao inferno e proclamou aos que estavam cativos. Como vai dizer o Champlin, num comentário muito famoso aí, azulzinho, ele vai dizer lá no comentário de 1 Pedro, que se Jesus foi para o inferno e pregou aos espíritos em prisão, a conclusão dele é, se ele pregou lá é porque pode haver salvação no inferno. Se ele pregou lá, é porque Jesus transformou o inferno num campo missionário. E olha, vamos orar pelo irmão Satanás. Porque ele precisa muito das suas orações, porque ele está perdido na vida. Então, por mais que a gente encontre situações como essa, a gente não vai poder dizer o seguinte, não, irmãos, vamos tolerar o pensamento diferente. Tudo bem, a gente pode tolerar o pensamento diferente, etc. Mas tolerar o pensamento diferente não significa concordar. Não é? A tolerância só pode ser vivida na dimensão exatamente da contradição. Se você concorda com alguém, você não precisa tolerar, tá certo? Você está jogando no mesmo time. A tolerância só é possível quando as pessoas pensam diferente. E o desafio é você tolerar as pessoas que pensam diferente de você. Não é concordar. Então as pessoas acham assim, que tolerar é elas ficarem discutindo até encontrar um ponto em comum. Se você encontrar um ponto em comum, você não vai ter mais a experiência da tolerância. Não tem que encontrar ponto em comum. Se está falando errado, está errado e ponto final. Se você olhou para o texto bíblico, o texto está dizendo que Jesus viveu na Palestina no primeiro século, e o cara está dizendo que Jesus é uma chinesa do primeiro século, está errado. Mas a gente vive num mundo pós-moderno, Jonas. Então, vale tudo. A primeira coisa, quando alguém falar uma coisa dessa para você, deixa no seu bolso uma bula de veneno. E diga assim, então leia do jeito que você quiser esse veneno. Inclusive está aqui para você beber. Diga agora que ele é um suco de laranja e toma esse veneno agora. Por que para alguns textos a gente vai dizer, não, tem que ser assim. E para outros, não. O leitor é soberano, ele dá o sentido que ele quer para o texto. É por isso que hoje a gente encontra na igreja as terríveis aberrações. Não sei se vocês assistiram aquele programa do Fantástico, daquele pastor, que ele leu a Bíblia, ele acentuou a palavra errada. Em vez de ele falar, de ler adúltera, ele leu adultera. Vai adúltera era o texto, ele disse, vai adultera. Ele começou a adulterar. É sério isso, vocês estão brincando, é verdade, isso é verídico. Aí chegou lá o repórter e falou, mas pastor, não está escrito adultera, vai adúltera. Não, está escrito adultera. Aí falou, pastor, não tem um acento. Quando ele viu que não tinha um acento, o semblante dele caiu.
E aí você fica desesperado porque ele não era alguém que estava querendo fazer o mal. Era alguém que estava querendo entender, estava seguindo a Escritura. No entanto, se a gente não seguir corretamente as Escrituras, a gente vai ter muitos problemas sérios de interpretação da Bíblia. E olha, é perigoso. Porque no caso dele, o obreiro dele teve que ceder a esposa. Olha que situação difícil. Complicado. Está vendo? Homens casados, como vale a pena estudar bem a Bíblia? Se não ouvir, aí olha só, se o herege, o falso profeta, aquele que está ensinando errado, foi exortado, disse, olha, o que você está dizendo não está no Evangelho, não está na Bíblia. Você falou com ele, olha o que ele está dizendo, olha como o Bonhoeffer vai chamar a atenção que Paulo vai dizer. Rompa-se a comunhão com ele, porque é sério. Mexer com a doutrina, deturpar o Evangelho, é roubar da igreja aquilo que poderia fazer a igreja crescer em edificação e ter crescimento espiritual. Por isso que ele vai tratar dessa maneira. E aí, não adianta ficar falando, ou a gente lê o que o Bonhoeffer está dizendo, vamos ler o texto bíblico, a gente tem que seguir a Bíblia. Tito 3,10, olha o que diz lá. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Ou seja, então você avisa uma vez, cara, não vai por essa doutrina está errada. Avisa uma segunda, não continua, isso está errado, não está na Bíblia. Não é? Depois disso, se aparecer uma terceira, aí a igreja tem que disciplinar. Isso é disciplina doutrinária. Tá certo? Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado, e por si mesmo, nesse sentido, ela está condenada. Então, nesse sentido, a preocupação toda do apóstolo aqui com a igreja é uma preocupação com todo o corpo. Às vezes, a gente faz uma leitura hoje, e essa leitura no nosso contexto hoje é muito difícil, porque a nossa tentativa é sempre a tentativa, isso aqui é uma situação de extremo, tá? Isso aqui é uma situação extremada, tá certo? E essa situação, quando chega numa situação como essa, não tem como você encontrar na igreja um contexto de sorrisos, de alegria, de felicidade. Isso sempre traz muita dor e muita tristeza para a igreja. Então, por isso que a preservação da doutrina e o cuidado com a doutrina é uma coisa importantíssima. Quando chega num contexto como esse, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito triste você, por exemplo, perceber um monte de pessoas, né, sendo completamente enganadas. Não importa se quem está ensinando errado tem consciência disso ou não, porque é isso que vai provocar um falso entendimento do Evangelho. Por mais que um cara, né, se apresente com você, com uma voz rouquinha, um chapéu na cabeça, dizendo assim para você, olha, se você não tiver fé, fica tranquilo, eu vou ter fé por você. Isso, por mais que você considere, nossa, isso é muito bonito, as pessoas vão achar isso muito lindo, maravilhoso, isso não é bíblico. E isso vai tirar as pessoas da leitura prioritária do Evangelho. Quando a gente reduz o Evangelho a um entendimento equivocado do Evangelho, esse sofrimento não é um sofrimento de um indivíduo, é um sofrimento de uma comunidade. Por isso que Paulo está o tempo todo preocupado com a doutrina, porque ele sabe que todas as vezes que a igreja se desvia da doutrina, a situação dela é pior, muito pior, do que aquela que tem doutrina, persevera, tem boas obras, mas, por exemplo, não está amando como deveria. Porque a situação dela é não ter aquilo que poderia justamente salvá-la, que é a doutrina. Bom, quem não permanece, aí tem outras passagens, né, porque ele vai dizer, 1 Timóteo 6,4, depois você dá uma olhada, e versículos seguintes, 2 Timóteo 3,6, são palavras muito duras, mas porque Paulo está chamando a atenção o tempo todo para a importância da doutrina, da sã doutrina. Quem não permanece na doutrina de Cristo, este tal não tem Deus. A esse falso pregador negam inclusive a hospitalidade e a saudação fraternal, como está, por exemplo, em 2 João, capítulo 9.
Em outras palavras, mais uma vez, eu estou tentando mostrar para vocês o como Paulo e a igreja levam com muita importância o ensino da sã doutrina. Ou seja, a gente não pode afrouxar com a preocupação com o entendimento do Evangelho, porque é ele que vai dar para a gente padrão moral, vai dar para a gente entendimento do mundo à nossa volta, vai dar para a gente critérios para agir bem, agir de uma forma correta, ou seja, vai trabalhar com a prática da igreja. Bom, tem mais um texto aqui, né, mas esse aqui a gente pode dar um salto. Bom, e aí ele conclui da seguinte maneira: a respeito da relação entre disciplina eclesiástica e disciplina doutrinária, diga-se o seguinte: não há disciplina eclesiástica, ou seja, não há orientação para a vida prática, para o dia a dia de uma pessoa, se não houver disciplina doutrinária, se não houver compreensão profunda do Evangelho. Então, a igreja tem que ser orientada, tem que viver, tem que entender o Evangelho para que ela possa ter uma vida prática que corresponda aos princípios que Cristo quer que a igreja viva. Não há, todavia, disciplina doutrinária que não leve à disciplina eclesiástica. Isso é a beleza de toda essa argumentação. Se a gente aprofundar nossa reflexão do Evangelho, o que isso vai trazer para a gente? Movimentos práticos. A gente vai ter uma prática na igreja. Ou seja, não é a reflexão teórica do Evangelho. É o entendimento do Evangelho que vai fazer com que determinadas escolhas que você vai fazer depois que você entende o Evangelho corresponderão exatamente com os princípios do Evangelho. Mas se você não entender o Evangelho, muitas das suas escolhas, muitas das nossas escolhas, podem ser escolhas que não vão partir do entendimento do Evangelho e, portanto, podem ser escolhas que, do ponto de vista da doutrina cristã, não correspondem, não são correspondentes. Olha só o que ele vai dizer: essa separação de doutrina e conduta cristã é impossível. Então, não dá para separar essas duas coisas. A igreja, portanto, tem que lidar com duas disciplinas. Quais são elas? Disciplina eclesiástica e disciplina doutrinária. É essas duas disciplinas que vão caracterizar não só a mente da igreja, mas a ação da igreja no mundo. As funções da igreja serão bem exercidas, como, por exemplo, edificação, evangelização, responsabilidade social, adoração, todas essas funções da igreja serão bem ordenadas, porque todas elas são práticas, porque há um entendimento do Evangelho. Não é porque um fez e aí o outro vai lá e traz e repete, faz repetidas vezes, todo mundo imitando todo mundo. Não, houve um entendimento do Evangelho e isso decorre desse entendimento. Um exemplo típico disso na história da igreja. Quem é esse aí que está na tela aí? Lutero. O que Lutero fez aí? Isso, pregou as chamadas 95 teses lá na porta da igreja. Eram 95 teses contra o quê? Contra a prática da igreja, a prática das indulgências. Então, gostava de fazer tese, né? 95 teses contra as indulgências, contra uma prática da igreja, uma pragmática da igreja, um jeito da igreja agir. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. E é por isso que no dia 31 de outubro se comemora o dia da reforma, porque foi o dia em que Lutero pregou na porta da catedral, da porta da igreja, as 95 teses contra aquela prática da igreja. No entanto, antes de publicar as 95 teses, cerca de um mês e meio antes, Lutero publicou 97, está vendo? Gosta de fazer tese. Publicou 97 teses. Isso foi antes de publicar as 95 teses. E essas 97 teses foi contra o quê? A teologia escolástica. Ou seja, contra um ensino teológico que era fundamental no século XIII até o século XVI. Ou seja,
antes de atacar a prática da igreja, o que Lutero atacou? A doutrina. Exatamente. A forma de pensar. Então, qual foi a atitude primeira de Lutero? Não foi criticar a prática da igreja. A primeira atitude dele, embora essa seja a data que a gente comemora a reforma, o primeiro movimento crítico dele foi contra a forma de pensar. Porque todas as vezes que a gente muda a nossa forma de pensar, inevitavelmente a gente muda a nossa forma de agir. Boa parte das coisas que acontecem na nossa vida, que representam grandes mudanças na nossa vida, decorrem de mudanças na nossa mente. Aliás, a palavra arrependimento é uma palavra que não tem absolutamente nenhuma conotação de remorso, né? Arrepender-se não é você, puxa, não deveria ter feito isso. Mas a ideia bíblica de arrependimento é a ideia da metanoia, da ideia da transformação da mente. Por que a gente diz que arrependimento é uma mudança da mente? Porque se a mente mudar, você não vai fazer mais de novo o que você estava fazendo. O Evangelho nos ensina que as nossas práticas equivocadas, elas são mudadas todas as vezes que a nossa mente é modificada. Por isso, a maior batalha da tua vida não está nas tuas mãos, mas na tua mente. Como que você vence essa inclinação do mal que está aqui dentro? Aqui na mente. É aqui na mente a maior batalha da tua vida. E tudo que as pessoas vão querer sempre fazer com você é roubar, sequestrar a tua mente. Da mesma forma que você não pode deixar que ninguém tenha fé por você, vai aparecer lá o carinha de chapéu, a bazuquinha, dizendo para você, se você não tiver fé, eu vou ter fé por você. A mesma coisa vai ser feita com aqueles que chegarem para você. Ó, tudo bem que você não está entendendo, deixa eu entender o texto para você. Ninguém tem que entender a Bíblia por você. Você tem que entender a Bíblia. Você tem que entender o Evangelho. Você tem que ler esse texto, o Evangelho, e compreender, porque enquanto não houver entendimento teu, você não chegar ao entendimento do Evangelho, o teu hábito não vai mudar. A tua maneira de agir não vai mudar. Então, é tão interessante, às vezes, boa parte das nossas dificuldades em relacionamentos dentro da igreja, não é porque a gente diz assim, eu vou mudar. Não adianta a gente dizer, vou mudar. Não adianta a gente achar o seguinte, olha, agora eu vou orar todos os dias às 5 horas da manhã. Primeiro dia você está ali firme e forte. Segundo dia, já 5 minutos atrasado. No quarto dia, sendo muito otimista, você já não está mais orando. Por quê? Primeiro que a oração é um grande desafio para a vida. Eu nunca vi na vida, nunca vi um testemunho desse na igreja. Do tipo, nossa pastor, eu estava voltando do trabalho, me deu um comichão, uma vontade de orar, eu não aguentei, eu preciso orar, não aguentei, eu orei lá no ônibus mesmo. Oração, gente, é a coisa mais desagradável e agradável do mundo. Por que ela é desagradável? Ela é desagradável porque não dá para você mentir para Deus, tá? Não dá para você chegar para Deus e dizer, Senhor, eu sou um cara muito legal. Você já ora já sabendo. Está entendendo que a oração ela é uma coisa que não dá para você se fazer de santinho para Deus? A gente só vai orar desta forma, tentando esconder quem nós somos, se tiver plateia. Porque aí a gente ora, olha para o lado, viu que o irmão está orando, aí a gente, Aí o cara do lado olhou e falou assim, rapaz, mas esse homem é um homem de oração. Aí o sujeito na hora relaxa. Recebeu o prêmio, era isso que ele queria. A recompensa que ele queria era o louvor dos homens. Mas quando você ora diante de Deus, não tem jeito, porque não tem plateia. Então por isso que ela é desagradável, porque você vai se ver. E eu não sei se a visão que a gente tem de nós mesmos quando a gente ora é tão agradável assim. Eu pelo menos quando oro, eu gaguejo.
Porque a gente, quando ora, a gente, em primeiro lugar, a gente aprende isso quando a gente lê, por exemplo, um livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler, se chama As Confissões de Agostinho, que ele diz assim: Senhor, é covardia falar contigo, porque não tem nenhuma novidade que eu possa contar. Eu vou orar e nunca eu vou ouvir o Senhor dizer: nossa, conta mais. Deve ser chato contar piada para Deus, né? Porque ele sabe tudo até o final, não tem piada que ele não saiba. Então você nunca vai surpreender Deus. Então, Agostinho falou assim: puxa, a oração é uma coisa que realmente me constrange. Porque eu não consigo mentir para Deus. Então ela é desagradável nesse sentido, porque a gente vai ter que falar a verdade. Mas ao mesmo tempo ela é agradável, porque a oração ela vai sempre representar o quê? Uma possibilidade de você enfrentar todas as dificuldades que nós enfrentamos por conta da nossa batalha na mente. Então, talvez orar seja uma coisa que é muito difícil de fazer e que talvez eu consiga ter uma vida de oração, não eu orando 300 mil vezes para tentar montar uma vida de oração disciplinada, mas talvez a única coisa que eu precise para eu cultivar uma vida de oração diária, como a televisão que eu assisto todo dia, certo? Talvez seja uma mudança aqui, ó. Porque enquanto essa chavinha não virar aqui, talvez a oração não consiga ser um hábito, porque era justamente algo que a disciplina não é suficiente para que você possa simplesmente ter uma vida de oração. Antes da disciplina, precisa mudar alguma coisa aqui. É o que Lutero está fazendo com a Alemanha de 1517. Está virando todo mundo do avesso. E está dizendo o seguinte: gente, o nosso problema não está na nossa prática, está aqui. Se a gente mudar aqui, a gente vai mudar a nossa prática. Então a ideia é mudar a nossa mente. Então, resumindo, antes de criticar as indulgências, que era uma prática errada da igreja, né? Pensa aí a prática da troca de anjos. Demitido esses anjos, agora eu quero um anjo novo. Um anjo novo porque está batendo muito meu carro, está muito arranhado, preciso de anjo novo. É uma prática errada, é uma maneira errada de se compreender. Como é que a gente lida com ela? Mudando a nossa mente, trabalhando com a teologia que fundamenta esse tipo de raciocínio, né? Lutero criticou o pensamento de seu tempo. Portanto, a crítica da forma de pensar veio antes da crítica da forma de agir, pois a forma de pensar é que determina a nossa forma de agir. Então, a igreja tem uma forma de agir? Sempre. E o que deve orientar essa forma de agir da igreja? O Evangelho, a sã doutrina. Portanto, a sã doutrina é um elemento fundamental para a constituição da natureza da igreja? Sim. Porque a igreja não vai conseguir cumprir a sua missão se, em primeiro lugar, ela não cuidar do Evangelho. Lembra lá do conselho que Paulo dá para o seu pupilo? Ele diz assim: cuida de ti mesmo e da doutrina. Note que duas coisas ele faz, né? Cuida da doutrina, mas antes de cuidar da doutrina, o que ele tem que fazer? Cuida de ti mesmo. Você vai lá, né? Vai viajar de avião, aí aparece lá o comentáriozinho, né? Que às vezes as pessoas ficam assustadas, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão, certo? Se você tiver com criança, o que você vai fazer? Põe a máscara logo na criança? Não. O que ela diz para você fazer? Põe você, ó, como você é egoísta. Você precisa pensar: rapaz, tem que salvar a criança, por que você vai pôr? Não, porque ali o que está se preservando é o princípio de que para ajudar a criança, você precisa estar em condições de ajudar. Então, o cuide de ti mesmo é porque enquanto a gente não cuida da gente não consegue cuidar do outro. Para concluir, a gente tem mais 5 minutos, existem algumas práticas da igreja que só vão ser realizadas se a gente tiver
seguindo e dando todo o olhar e toda a atenção à sã doutrina. Eu vou enumerar algumas dessas funções que seriam as mais importantes. A primeira delas, evangelização, ou se você quiser, pregação do Evangelho. Atos 1:8. O que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Então, o que acontece com a igreja quando o Espírito desce sobre ela? Ela se torna uma igreja que prega o Evangelho. Então, se a igreja não tem o Evangelho, como ela pode testemunhar o Evangelho? Se ela não conhece o Evangelho e ela não possui o Evangelho, como ela pode comunicar o Evangelho, que é a missão dela? A proclamação do Evangelho. Então precisa ter o Evangelho, precisa cuidar do Evangelho para poder proclamar o Evangelho. Uma segunda função importante da igreja, Efésios 4, versículos 15 e 16. É a função da edificação. 4, do versículo 15 ao 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, a vida comunitária da igreja, ela é manifesta pela mútua edificação. É aquela ideia que a gente trabalhou um pouco na semana que a gente falou sobre o Espírito Santo, e a gente falou sobre aquele ponto referente ao fruto do Espírito, lembra? Aquilo é um exemplo típico dessa relação de edificação mútua da comunidade. Não é? A gente pensa que o fruto do Espírito, muitas vezes, ele é algo para a gente, quando, na verdade, o fruto do Espírito é uma obra do Espírito em nossa vida para que outro possa usufruir. Então, o amor, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, são coisas que vão abençoar o outro, que vão colocar você sempre numa experiência de extroversão, uma experiência de se relacionar, de se abrir para o outro, não para explorar, mas para edificar, para que um possa edificar o outro. Veja, como é difícil para qualquer pessoa, e aqui eu garanto que todos, principalmente aqueles que já estão na igreja faz tempo, já vivenciaram isso. Como é ruim, no momento difícil de dor, você perceber a ausência das pessoas. Isso não tem, nenhuma igreja está fora desse padrão. Quando a gente vivencia isso, o que a gente sente? Tristeza. Por que a gente fica triste? Porque é uma hora que a gente está precisando, que a gente está fraco. Então a gente precisa aprender a edificar quem está fraco, quem precisa de fortificação. Só que o que acontece? A gente não gosta de ver cenas feias na igreja. A gente não gosta de ver pessoas que estão passando por enfermidade, ou tem o seu corpo sendo definhado por uma enfermidade. Então, a gente não gosta de ver pessoas que estão desmotivadas, desanimadas. Então, isso parece que todas as vezes que a gente tem um enfrentamento desse com alguém, a gente também fica mal. Então, a maneira da gente se defender e a gente ficar forte, porque a gente não quer ficar fraco, é a gente não se envolvendo com a dor do outro. E realmente, talvez você realmente se enfraqueça dando sua vida durante um tempo para ajudar alguém, para fortalecer, edificar alguém. Mas, se a gente não fizer isso uns pelos outros, um dia vai chegar a tua dor, o teu cansaço, e você vai precisar de alguém para te ajudar. E se a gente não começou a exercitar isso entre nós, vai chegar esse dia, e esse dia sempre a gente vai atravessar o nosso jardim sozinho.
a gente vai convidar amigos para orar, mas eles vão dormir. E a gente quer nessa hora é que o amigo fique acordado. Mas a dor é tão grande que dormir é a melhor maneira de estar presente e ausente ao mesmo tempo. Já percebeu isso? Você dorme, o que acontece? Pode acontecer um monte de coisa do lado, né? Eu tenho duas irmãs que são, pela graça de Deus, cristãs. Porque eu lembro de situações do tipo, dormindo, eu acordava assim, quando eu metia a mão na cara, tudo melado, porque elas passavam pasta na mão, coisas do tipo. Essas coisas acontecem quando você está dormindo. Coisas estão acontecendo à sua volta, mas você não está percebendo. Porque o teu corpo está presente, mas você está ausente. A melhor maneira de você ficar de olhos bem abertos diante do sofrimento da pessoa que está do seu lado é orando. A oração é mística de olhos abertos. Oração é enfrentamento da realidade e não fuga da realidade. A tentação é não orar quando a situação não vai mudar. Jesus não está pedindo naquela hora que ele está no Getsêmani, no Jardim das Aflições, para Deus tirá-lo da cruz e todo mundo está com esperança de que isso vai acontecer. Todo mundo que está ali sabe que a oração de Jesus é: se possível, afasta-me esse cálice, mas ao mesmo tempo, o que Jesus diz? Seja feita a tua vontade. Todo mundo sabe que a vontade do Pai é que ele vá para a cruz. Que direi eu, pois, nessa hora? Livra-me? Não, foi para isto que eu vim. Glorifica teu filho. Então, a oração de Jesus não vai mudar o quadro. A oração de Jesus não vai livrá-lo da cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus foi para o Jardim das Aflições como de costume. Era uma prática de Jesus. Ele não foi para o Jardim das Aflições porque o calo apertou. Era costume de Jesus orar no Jardim das Aflições, quando o jardim não era um Jardim das Aflições. E naquele dia, ele resolve, como de costume, orar no Jardim das Aflições com amigos. E ele olha para eles e diz assim: orem para que vocês não caiam em tentação. A tentação de não mais orar, quando nossas orações não mudam o braço de Deus. E aí, a gente pode simplesmente dizer: puxa, se a minha oração não vai curar ninguém, se minha oração não vai livrar esse alguém da enfermidade, eu não tenho o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, vou dormir. Mas a oração, na hora em que o sofrimento está diante de uma pessoa que você ama na igreja, no corpo de Cristo, e ela está passando pela maior dificuldade da vida dela, e você é capaz de orar, você é capaz de manter os seus olhos abertos no Jardim das Aflições. É capaz não só de saber que Deus está presente, é capaz de se fazer presente para Deus. No Jardim das Aflições, a oração não se tornou apenas o meio pelo qual se poderia saber que Deus está presente, mas a oração é a única maneira que torna você presente diante de Deus. Se você dormir, teu corpo vai estar no Jardim das Aflições, mas você não vai estar presente no Jardim das Aflições. A melhor maneira de você estar presente diante de Deus é orando. E a melhor maneira de você ajudar alguém que está sofrendo é estando no Jardim das Aflições com ela. E às vezes, não é nem para orar dizendo: Senhor, abençoa, cura, liberta. Às vezes é para orar, simplesmente orar junto, exatamente para que seja feita a vontade de Deus. Para estar junto, para estar presente, quando todo mundo não estaria. Quando a escolha seria talvez dormir, angustiado, tomado pela tristeza, como vai dizer o texto bíblico, que dormiram, tomados pela tristeza. Chega ao ponto de Jesus 3 vezes acordar os discípulos. Por 3 vezes os caras dormindo. Viver em comunhão não é algo natural em você.
Você não foi feito para viver em comunidade como o girassol que se inclina para o sol. A vida em comunidade é uma luta contra a tua natureza egoísta e fechada em si mesmo. Por isso, todas as vezes que você se volta para viver na comunidade de Cristo, você está lutando contra o impulso do teu coração a se fechar em si mesmo, em seu mundo, viver somente como se todas as coisas girassem e orbitassem ao seu redor. A vida em comunidade, ela é a experiência dessa nossa vida que não tem mais como referência apenas você e suas vontades, mas Cristo e o seu corpo. Jesus não é só uma cabeça que você ama. Jesus é uma cabeça que tem corpo. E Ele quer que você ame a mente dEle, como Ele quer que você ame também o corpo dEle. Amar Jesus por inteiro é amar não só a sua cabeça, mas amar também o seu corpo. Até amanhã.